Olá, alunos do 7º ano. Estão preparados para um novo universo? O universo que vamos falar na aula de hoje é sobre as expressões algébricas. Esse novo universo que será introduzido hoje é um universo onde vai envolver, além de números, vai envolver letras. As expressões algébricas, por definição, elas são expressões que envolvem letras ou somente números e letras. Então, esse vai ser o nosso universo. Estão preparados? Então, vamos lá para as seguintes situações para começar a introduzir esse super conteúdo. Situação 1. Observe as dimensões da figura a seguir. Qual é a expressão que representa a sua área? Então, olha só. Como podemos perceber, aqui eu tenho uma figura plana, que é um quadrilátero, que tem um nome quadrado. Eu quero calcular a área dessa figura. Para calcular a área do quadrado, é a área que é igual ao lado ao quadrado ou área que é igual ao lado vezes lado. Eu sei que a medida do lado desse quadrado é x. Como a medida do lado do quadrado é x, como o exercício diz para eu calcular a área, então vai ficar o seguinte, x ao quadrado, porque a medida do lado é x, então x elevado ao quadrado, ou x vezes x. Ou seja, aqui eu tenho a expressão que representa a área dessa figura. E como podemos perceber, essa área é formada somente por letras. E aí eu tenho uma expressão. Na situação 2, temos um terreno formato retangular, cujo comprimento mede 3x e a altura mede y. E eu quero calcular quantos metros de tela deve se comprar. Então, para mim descobrir quantos metros de tela que eu preciso comprar para cercar o terreno, eu vou pegar e calcular o perímetro dessa figura retangular. Perímetro é a soma do contorno. Então, eu vou pegar 3x, somar com 3x, y mais y. Então, ou seja, eu vou ter 3x mais 3x mais y mais y. Para mim fazer a adição, eu tenho que observar as letras. Quando eu tenho a mesma letra, eu conservo a letra e somo o número. Então, 3 mais 3 dá 6 e conservo a letra. Então, 6x. Y mais y dá 2y. Ou eu posso ter essa expressão ou essa expressão que vai representar o perímetro desse terreno. Ou seja, o x e o y são valores que eu ainda não conheço. E aqui eu tenho a minha expressão. Na situação 3, nós temos Mari, ela tinha x reais. Então, ou seja, ela tinha x reais, o x está representando os reais. Ela foi em uma lanchonete e tomou 2 sorvetes. Cada sorvete custou y reais. Então, ou seja, ela foi e tomou 2 sorvetes. Como eu não sei o valor do sorvete, eu vou representar aqui pela letra y. Então, y reais. Como ela tomou 2 sorvetes, então vai ficar 2 vezes o y, que representa o valor do sorvete. Então, 2 vezes o y, reais. Aí eu falo o seguinte: qual a expressão algébrica que representa a quantidade que restou para a Mari depois que pagou o sorvete?
Então, ou seja, quanto restou? Eu sei que ela tinha X reais. Então, vai ficar X, que era o que ela tinha, X reais, menos o que ela gastou. Ela gastou 2y. Então, a expressão algébrica que eu vou ter é x menos 2y. Ou seja, x é a quantidade de dinheiro, de reais que ela tem, e 2y é a quantidade que ela gastou. Então, vai ficar x menos 2y. Então, aqui eu tenho uma expressão algébrica. Agora, nós vamos formalizar a definição, ou seja, nas situações que foram apresentadas para vocês, elas são o quê? Elas são expressões matemáticas, nas quais aparecem números e letras, ou somente letras. E esse tipo de expressões matemáticas, elas recebem o nome de algébricas ou lineares, ou seja, pode ser expressões algébricas ou expressões literais. Ou seja, pessoal, nas expressões algébricas ou literais, eu vou ter a presença de números e letras ou somente letras. E aí eu tenho a minha formalização da minha definição, que é um novo universo que está sendo apresentado para o 7º ano. Uma escola tem X alunos. Qual a expressão algébrica que representa o triplo do número de alunos? O triplo é 3. Eu sei que os alunos é representado por X, então vai ficar 3x, porque X representa o número de alunos, é algo que eu não conheço. Então, primeiro, o triplo do número de alunos, então vai ficar 3x. O número de alunos que a escola teria se entrasse 52 alunos. Então, ou seja, o que a escola já tem é x alunos. Então, vai ficar x. Se entrasse 52, então seria x mais 52. O número de alunos que a escola teria se saísse 20 alunos. Eu sei que na escola tem x alunos, então vai ficar x. Se saísse, vai ficar o quê? Negativo, menos 20. Se vocês analisarem, aqui eu tenho as minhas expressões algébricas, que envolvem números e letras ou somente letras. As expressões algébricas, o número é chamado de coeficiente e a letra é chamada de parte literal. Então, aqui eu tenho um número chamado de coeficiente e a letra é chamada de parte literal. E a gente vai falar agora de termos semelhantes. Para os termos ser semelhantes, eles têm que possuir o quê? Mesma parte literal. O que significa? Mesma letra. Aqui, eu tenho 2A e 7A. Eles são semelhantes, são termos semelhantes? Eles são termos semelhantes porque eles possuem mesma parte literal, ou seja, a mesma letra. Se eles têm a mesma letra, eles são o quê? Termos semelhantes. Vamos analisar. Aqui eu tenho xy quadrado, xy quadrado. Pode perceber que eles possuem mesmas letras ou mesmas partes literais. Se possuem mesmas partes literais, eu tenho que os termos são o quê? Semelhantes. Aqui eu tenho 4BC e aqui eu tenho 2CB. Ou seja, como eu tenho um produto, a ordem não altera. Então, ou seja, eu posso dizer que eles possuem o quê? Mesma parte literal. Porque BC é igual a CB. Então, eu posso dizer que eles são termos semelhantes. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho menos 8. Aqui, pessoal, eu tenho 5 e menos 8.
Aqui eu tenho que os termos são semelhantes. Por quê? Eles possuem mesma parte literal. Se eles possuem mesma parte literal, eu posso dizer que eles são termos semelhantes. Nas próximas aulas, pessoal, nós vamos começar a aprofundar neste conteúdo de expressão algébrica. Até a próxima. Agora, pessoal, nós vamos falar do valor numérico de uma expressão algébrica. O que seria o valor numérico? O valor numérico de uma expressão algébrica é o resultado da minha expressão algébrica. Ou seja, eu vou ter uma expressão algébrica, o resultado dessa expressão algébrica é chamado de valor numérico. Vamos analisar a seguinte situação. Mari comprou 2 sorvetes. Cada um custava Y reais e pagou com X reais. Vimos que restou para ela um troco de X menos 2Y. Então, ou seja, X menos 2Y é o resultado do troco de Mari. E aqui eu tenho que uma expressão algébrica. Para mim encontrar o valor numérico dessa expressão, eu vou atribuir valores para x e valor para y, e o resultado eu vou ter o meu valor numérico. Agora vamos supor que ela tinha 50 reais e cada sorvete custava 2 reais. Então, ou seja, aqui eu tenho a minha expressão algébrica e eu quero encontrar o valor numérico dessa expressão algébrica. Eu sei que, pela suposição, ela tinha 50 reais. Então, o x é igual a 50 reais e o sorvete custava 2 reais. Então, eu vou vir aqui na minha expressão algébrica e vou substituir o valor da letra. Então, o x valia 50 menos 2 vezes o y. O y vale 2. Então, primeiro eu vou resolver a multiplicação. 2 vezes 2, 4. Então, 50 menos 4 é 46. Ou seja, qual que foi o troco de Mari? O troco de Mari é 46. Ou seja, 46 é chamado de valor numérico. O valor numérico é o resultado da minha expressão algébrica. Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo. O exemplo fala o seguinte: qual é o valor numérico da expressão? Então, aqui eu tenho a minha expressão 4x menos xy, quanto? Aqui eu tenho na letra A o valor de x, que vale 2, e o valor de y, que vale 6. Então, eu vou na minha expressão algébrica e substituo o valor da letra. Então, vai ficar 4 vezes o x vale 2, então 2 menos o x vale 2 vezes o y, que vale 6. Primeira coisa, eu vou resolver o produto. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 6, 12. Então, ou seja, 8 menos 12. Dou o sinal do maior e subtrai. 12 tira 8, fica menos 4. Então, menos 4 é chamado de valor numérico da minha expressão algébrica. Aqui na B, eu sei que x vale 12 e y vale menos 2. Então, vai vir aqui na minha expressão e substituir. Vai ficar 4, o x vale 12. Então, 4 vezes 12, menos o valor do x, que é 12, menos o y. Então, abre parênteses e coloca o y. Então, vai ficar 12 vezes o y, que é menos 12. Então, aqui, primeiro eu vou resolver o produto. 4 vezes 12 dá 48. Aqui eu faço o joguinho de sinal, menos vezes menos dá mais.
12 vezes 2 dá 24. Então, 48 mais 24, 72. Então, 72 é o valor numérico da minha expressão algébrica.